Essa é a parte número 15, por enquanto a parte final, por enquanto. Pedro escreve, 2 Pedro capítulo 3, que quando Paulo falava a respeito da salvação que há de se revelar no futuro, todo o contexto da carta de Pedro, da vinda de Jesus, aonde a salvação vai ser revelada, explicava pontos de eventos finais. Como Paulo escreveu com muita sabedoria, pessoas indoutos torciam as cartas de Paulo junto com as demais escrituras, faziam isso para sua própria perdição. Então olha só como até as cartas de Paulo eram torcidas. E isso naquela época. Não eram só as palavras de Paulo. Paulo mostra em Romanos 3 que as suas palavras eram torcidas. Aqui ele aplica a defesa. A defesa dele as pessoas estão torcendo a minha palavra, agora eu vou escrever a carta e eu mesmo vou colocar perguntas tendenciosas, eu mesmo vou aplicar uma conclusão. Na verdade seria uma afirmação, mas eu mesmo vou concluir de maneira errada, tendenciosa, e logo em seguida eu vou desfazer isso, vou mostrar o que é certo. Esse é o motivo das perguntas. Porque se Paulo não coloca as perguntas aqui, iriam torcer mais ainda do que torcem. Então, irmãos, eu estava vendo aqui, sabe, os assuntos eles são difíceis mesmo de explicar e o tempo realmente já está estourando. Por causa que eu estou pensando também no calvinismo, a mensagem está se tornando mais comprida e mais complexa. Tá vendo como prende as pessoas? Só estou falando isso porque pessoas têm que serem libertas desse calvinismo e dessa mensagem para compreender a palavra. Eu vou ler aqui uma pergunta só para mostrar como há um padrão estabelecido onde Paulo realmente coloca perguntas tendenciosas sobre o seu próprio ensino e logo em seguida explica para desfazer. Ele é experiente, né? Ele já sabe que iriam torcer a carta dele, ele já vai na frente, torce mesmo seus ensinos, logo em seguida vai e desfaz. Ele faz isso por causa da experiência dele. Olha, eu vou ler só um texto aqui para finalizar, mas não vou explicar todo ele, vai ficar para os próximos vídeos. Romanos 7. Tem muita revelação aqui, mas eu quero mostrar só esse ponto. Porventura, ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Olha a conclusão dele. Assim, meus irmãos, também vós estão mortos para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiqueis para Deus. Olha o verso 5, que é mais cabicioso ainda. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, nossa, como ele frisa a pessoa ser livre da lei, né? Em Romanos 2 ele fala que os que praticam a lei hão de ser justificados. Como que aqui a gente tem que ser livre da lei? Libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que incrível esse pensamento que ele colocou aqui, irmãos. É incrível. Só para explicar isso daqui, contextualizando com todo o contexto da palavra de Deus, demora, mas na conclusão vocês vão ver que é incrível. Ele sabendo que as pessoas não iriam entender o que ele está falando, as pessoas iriam torcer aqui, a pessoa tem que estar livre da lei, mortas para a lei realça ainda os pecados do homem, a lei é pecado. O apóstolo Paulo está pregando que a lei é pecado. Aí Paulo sabia disso. Que diremos, pois? A lei é pecado? Olha que homem, ele conhecia, né? Sabia o que ia fazer, né? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Está falando de qual lei? Dos 10 mandamentos. Não só isso, mas de tudo que a lei manda, né? Os 10 mandamentos também faz parte da primeira aliança, mas em tábuas de pedra. Os 10 mandamentos faz parte da nova aliança, mas nas tábuas de carne, do coração. A prova de que as pessoas não iriam entender o que ele estava falando está no verso 1. Olha só. Porventura, ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por toda a sua vida. Aí ele vai falar de uma mulher casada com um marido,
que está ligada pela lei ao marido, e que se unir com outro homem enquanto o marido vive, ela é transgressora. Mas depois que o marido morrer, ela está livre da lei. Irmãos, toda a figura da lei de Deus. Israel casada com Deus. Um dia Deus iria estar no filho, ele iria vir morrer. Toda a figura aqui, por isso que ele falou, fala os que sabem a lei. Os que não sabem a lei vão pensar que a lei é pecado. Vão torcer minhas palavras, então eu mesmo vou na frente. É a lei pecado? Entendeu, irmãos? Isso é um padrão na carta. Em Gálatas também tem dessas coisas aqui. Tá bom, irmãos? Eu vou finalizar o estudo aqui. Eu sei que falar do calvinismo é estendido, demora, já poderia ter avançado, já poderia estar em Romanos e Gálatas, mas aí eu não poderia tocar no calvinismo. E aí as pessoas iriam pensar que eu também sou um calvinista escondido, sabe? E eu quero que as pessoas vejam livremente, abertamente, que eu sou contra essa doutrina. E que por causa disso, Deus me deu a conhecer essas coisas. E aí Deus quer que vocês conheçam também, com certeza. É isso daí então, irmãos. Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe todos vocês. Leem Romanos, leem Gálatas. Talvez amanhã eu vou tentar gravar um pouquinho mais. E a gente se vê nos próximos estudos. Comentem aí o que vocês acham. E eu vou estar lendo um pouquinho os comentários. Tá bom? Deus abençoe.